Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime. Olá, o programa Falando em Saúde de hoje vai abordar um tema que ainda gera alguma polêmica. Está aqui para conversar comigo sobre reprodução humana, Dr. Francisco Colucci, que é o médico coordenador do Centro de Reprodução Humana aqui de Campos dos Goytacazes. Bem-vindo, doutor Francisco. Obrigado, Márcia. É um prazer estar com você aqui depois de uma longa data, né? Eu acho que nós estivemos juntos lá no comecinho desse projeto e hoje é um prazer retornar aqui para conversar contigo. Na verdade, quando o senhor esteve comigo aqui no Falando em Saúde, era um embrião do projeto. Hoje já é uma criança de 9 anos, né? É verdade, é isso aí, era um embriãozinho. Agora, eu gostaria que o senhor falasse para a gente um pouquinho sobre a questão da reprodução humana. Como explicar isso para as pessoas? Bom, a reprodução humana nada mais é do que um conjunto de técnicas que a gente usa como artifício para driblar alguns passos da natureza e para conseguir a gestação. Na verdade, nós temos 5 passos naturais para a reprodução: a inseminação, que seria o depósito de sêmen na vagina, a capacitação, que é o caminho que o espermatozoide percorre até o óvulo, a fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, a segmentação, que seria a divisão do embrião em 2 células, 4 células, 8 células, e por último, a tão sonhada implantação, que é a gravidez verdadeiramente, propriamente dita. Então, a reprodução humana age nesses 5 passos. A inseminação artificial, que encurtaria o primeiro passo e o segundo, a inseminação e a capacitação. Alguns casos isso não resolve, a gente passa para a fertilização, que é o encontro do espermatozoide com o óvulo, e às vezes encurta mais uma outra etapa, colocando o espermatozoide dentro do óvulo quando ele não tem a capacidade para isso. As duas outras etapas, a segmentação e a implantação, são etapas naturais que ocorrem no laboratório da mesma forma que ocorre no corpo da mulher. Então, a reprodução humana se baseia justamente nessas etapas, no encurtamento dessas etapas. Isso é reprodução humana. Agora, de 2006 para cá, muita coisa mudou, né? Muito sucesso. E aí? Muita coisa mudou de 2006 para cá, não só em técnica, apareceram novas técnicas, algumas técnicas até nós desenvolvemos aqui em Campos, e também entrou um viés muito importante na reprodução, que é a genética. Então, a reprodução, hoje, ela não é só naquele aspecto da gestação, conseguir a gestação propriamente dita. Hoje, ela é um tratamento, é vista como um tratamento para enfermidades genéticas, às vezes, que não tem cura, né? Então, hoje, a reprodução abriu um campo muito grande, né? Congelamento de óvulos, congelamento de espermatozoides, isso abriu uma possibilidade terapêutica e uma comunicação com outras áreas que antes não existia. Agora, o acompanhamento genético, ele é importante e possível na mulher que está sendo acompanhada para reprodução assistida. Quer dizer, pode-se descartar, por exemplo, um embrião que não seria totalmente viável antes mesmo da formação completa dele? Pode, e isso entra um viés legal que é importante que as pessoas entendam e conheçam. A gente pode selecionar o embrião em função de alguma doença pré-existente. Eu costumo dar o exemplo da hemofilia, que é uma doença que muita gente conhece, não é tão infrequente. Um casal que tem, o marido seja hemofílico, se ele vai reproduzir, o filho, obrigatoriamente, sendo do sexo masculino, ele será hemofílico. Então, não existe forma de tratamento para esse tipo de situação, a não ser que faça uma reprodução assistida, porque ele faz a fertilização, esse embrião no laboratório é retirado uma célula, é feito o diagnóstico do embrião, se ele tem hemofilia ou não, ou tem uma determinada doença ou não, e transfere-se o embrião saudável.
transferência resulta numa coisa fundamental e importantíssima. Se você interrompe a transmissão da doença nessa linhagem familiar. Então, você cura as gerações subsequentes com a reprodução assistida. Então, isso é permitido. Outra coisa que é permitido é mulheres com mais de 40 anos, por exemplo, que desejam ter filhos e têm um risco elevado para ter alguma doença genética por causa de erro em função da idade. Existe uma coisa que chama PGS, que é Screening Diagnóstico Pré-Natal Genético, que faz a mesma coisa que eu estou te falando, mas só que olha todos os genes para ver se essa criança tem alguma outra doença genética, mesmo que o casal não tenha uma doença pré-existente. Então, isso tudo é permitido. O que não é permitido? Você selecionar pelo sexo. Né? Você não pode fazer uma técnica dessa para escolher homem ou mulher. Né? Apesar de, numa seleção mais ampla, você transferir um homem ou uma mulher, isso não há problema. Mas isso é fundamental que as pessoas entendam, porque, na verdade, escolher sexo, tecnicamente, é uma coisa muito simples, mas legalmente é uma coisa inviável, improvável. Porque senão seria assim, doutor Francisco, agora eu tenho uma menina, agora eu quero um menino, mas eu também queria lourinho, também queria... Exato. Né? Então é complicado. É complicado. E não pode. Seria uma eugenia, né? Mais ou menos por aí. Mas esses artifícios genéticos na reprodução, ao meu modo de ver, isso é o maior avanço da reprodução nesses últimos tempos, nos últimos 30, 40 anos, que Louise Brown foi a primeira em 1978. Nesse caminhar da reprodução, essa parte genética fez essa associação da reprodução com as outras especialidades médicas, né? Tornou a reprodução uma arma terapêutica, não como um processo simplesmente para a gravidez. Agora, em relação à questão de preconceito, no começo as pessoas olhavam assim meio cabreiras, né? E hoje em dia, já caiu por terra isso? Olha, cair não caiu. Mas eu te digo que é um pouco mais suave, né? Porque a própria mídia vai contribuindo com isso. Agora mesmo nós estamos com alguns programas na televisão que abordam esse tema, isso não está sendo infrequente de um tempo para cá. Isso vai desmistificando a reprodução, mas envolve muito o aspecto emocional, e envolve muito o aspecto cultural. Então, às vezes, o casal tem um certo preconceito em relação a isso, acha que é uma invalidez você passar por um processo desse. Na verdade, é uma ajuda, né? É uma ajuda. E, às vezes, é porque chegam com a ideia que é uma coisa, como tem a palavra artificial, ou assistida, isso torna a coisa meio mística, né? Um bicho de sete cabeças. Será que vamos colocar um neném no tubinho? Mas e aí quando chega lá, vê que não é isso, não existe outra forma de engravidar sem ser a forma que Deus criou, não existe outra forma. É só um método natural num ambiente artificial. Então, quando o casal começa a entender o que é, aí isso começa a ir por terra. Agora, qual o momento certo para um casal procurar ajuda? Isso é fundamental. O grande fator de prognóstico em reprodução humana é a idade da mulher. Isso é independente de qualquer outra causa que exista na infertilidade, a idade da mulher sempre vai determinar a chance do sucesso. Então, quanto mais cedo procurar um serviço de infertilidade, melhor, para os casais que necessitam. Então, como que isso deveria ser feito? Um acompanhamento ginecológico normal, uma mulher que tem o seu ginecologista, faz o seu acompanhamento ginecológico, no momento determina que vão iniciar um processo de tentativa para a gestação, façam os exames todos com o ginecologista. Constatado algum problema ou transcorrido um ano naqueles casais onde a mulher tenha menos de 35 anos, façam uma pesquisa mais aprofundada para ver se tem alguma coisa que possa interferir nesse processo. Se já tem, já procura de imediato uma assistência,
para ver se há necessidade de um tratamento mais específico para isso. Nas mulheres com mais de 35 anos, aí o que eu aconselho é que não esperem tanto, não é? Em função da idade, com 6 meses de tentativas ou com um diagnóstico já de imediato feito no consultório ginecológico, procure logo um serviço com assistência mais específica para ver se há necessidade de alguma intervenção. Nos dias de hoje as mulheres estão adiando a gravidez, né? Então isso pode atrapalhar também, né? Isso atrapalha. Isso é, como eu te disse, é o principal fator e isso está cada vez mais comum, né? Cada vez mais comum, a mulher vai tomando seu espaço no mercado de trabalho, vai tendo outros objetivos e a gravidez vai ficando mais para adiante, né? A gente só esquece de avisar o ovário que estamos fazendo isso. Aí no momento da gravidez as coisas ficam mais complicadas. O relógio biológico não acompanha a corrida diária pela estabilidade, né? Não acompanha. Agora, só as mulheres daqui de Campos procuram o Centro de Reprodução Assistida, doutor Francisco, ou vêm mulheres de outros lugares? Olha, por incrível que pareça, o grande movimento do serviço de reprodução são de pacientes de fora. Estou falando na assistência privada, porque existe assistência pública dentro do hospital, que aí são só casais daqui da cidade, é um programa específico do município, então obviamente são todas munícipes. Agora, na assistência, na outra forma de assistência, na assistência privada, convênios, a grande maioria são pacientes de fora. A gente recebe pacientes de Rio, Minas, São Paulo, Espírito Santo, muita gente, e até de estados mais distantes. E eu digo a você que é mais ou menos 80% são de fora. Casais de outros estados e municípios do estado. Agora, esses casais chegam ao senhor de que maneira? Os médicos que acompanham têm como referência o Centro de Reprodução Assistida, que até é bom que se fale, no Hospital Escola Álvaro Alvim, né? Funciona lá. E essas pessoas vêm com indicação dos próprios médicos lá, que tem assim uma ponte com o senhor via o centro aqui? Uma parte sim. E existe uma parte que vem por busca espontânea, né? Busca espontânea. E o que é que acontece? Como são poucos centros, né? Por exemplo, no estado do Rio nós temos 8 centros na capital e um fora, que somos nós. E no Espírito Santo são 2. Em Minas são 10, eu acho, em Belo Horizonte. Então são poucos centros. As pacientes acabam, às vezes, vindo em busca direta. Como a chance de engravidar ela está muito longe da certeza, então, às vezes, tentam num lugar, tentam em outro e assim vai por diante. E tem os colegas que já tiveram alguma experiência com o serviço que encaminham diretamente, né? Nesses casos que eu te expliquei, com a idade da mulher, ou se tem algum problema já definido, e já encaminha diretamente. Agora, o senhor tem, por alto, obviamente é muito tempo e são muitas mulheres. Uma noção de quantas mulheres o senhor já atendeu? Olha, eu vou te dar uma noção. Na questão pública, que eu tenho os dados bem fresquinhos, nós fazemos por mês mais ou menos 140 consultas de reprodução humana especificamente. E reprodução aí eu incluo também alguma coisa de genética que está começando a ter uma procura grande. E disso resulta em 10 tratamentos por mês. E nós temos já no centro de reprodução, desde a inauguração até agora, mais de 400 nenéns nascidos, entre a assistência pública e a privada. É um volume considerável, até para um serviço de interior, é um volume considerável. Com certeza, né? Vale até lembrar aí a Vitória, né? Que foi a primeira vitória realmente da mamãe dela e de vocês, né? A Maria Vitória foi uma situação muito, muito especial, porque foi uma técnica inovadora e que teve sucesso, e a mãe levava já anos, né, sem conseguir a gestação, então foi muito, muito gratificante para todos.
Ok, eu vou para o intervalo comercial, volto rapidinho. Vou deixar você com a dica de saúde do Dr. Charbel Cury. Não sai daí não. Alô, Márcia, todos que nos assistem falando de saúde. A dica de hoje em relação a uma doença que tem preocupado muitas autoridades brasileiras, né? De 2010 para cá, principalmente, no que tange ao aparecimento de um vírus que não é comum no Brasil, nunca foi comum no Brasil, ele era mais comum no Sudoeste Asiático, né, na Ásia, que trata-se do vírus da chikungunya. O vírus da chikungunya, ele tem uma particularidade. Ele é um flavivírus também transmitido por um mosquito muito conhecido por nós brasileiros, o Aedes aegypti, o mosquito da dengue. Aliás, devemos lembrar que o Aedes aegypti, ele é muito eficiente, porque ele consegue transmitir 3 doenças, não apenas a dengue, mas também a febre amarela e a chikungunya. Então agora, depois que nós vivemos nesse mundo globalizado, em que as pessoas viajam, cerca de 5 bilhões de pessoas viajam todo ano, né? Praticamente a população inteira da Terra viaja, seja para lugares próximos ou distantes, né? A gente tem visto o aparecimento de doenças que não eram comuns no país. E o chikungunya veio para ficar. Em 2010 começou com quadros importados e agora em 2015 se desenha a possibilidade de termos uma epidemia de chikungunya. Por quê? Porque nós temos todo um ambiente favorável, né? Nós temos mosquito presente, nós temos um ambiente climático favorável à proliferação do mosquito, né? E nós temos pessoas suscetíveis, ou seja, pessoas que nunca tiveram contato com esse vírus. Então, como que ele se manifesta? Com febre alta, ele é muito parecido com a dengue. Então, com o começo ele se parece bastante. A febre alta, dor pelo corpo, mas é um detalhe importante. A dor pelo corpo, ela é basicamente nas articulações, nas juntas, tá? Diferente da dengue, que é no corpo inteiro, né? Nos músculos e nas articulações, né? Também se formam manchas pela pele, né? A pessoa pode ter náuseas e vômitos. Um detalhe importante, na maioria dos casos, ela é autolimitada, não faz quadros hemorrágicos. Porém, apesar dela ser bem benigna na sua resolução, ela costuma trazer uma consequência, que são os quadros de dor nas articulações por um bom período de tempo. Algumas pessoas relatam 1 ano de dor nas articulações. Então, qual é a melhor maneira que a gente tem de prevenir? É cuidar da nossa casa, evitar que a gente tenha proliferação de mosquitos, evitar água contaminada, água parada, limpa, né, os pratinhos de plantas, né, garrafas d'água, garrafas abertas e vazias em contato com água de chuva, lixo tem que ter muito cuidado para desprezar e o mais importante, na presença dos sintomas, procurar imediatamente o seu médico. Ei você, ouve essa! O Centro Auditivo Cine, em parceria com o Banco do Brasil, criou o crédito de acessibilidade. Com ele, você poderá adquirir o seu aparelho auditivo pagando tão pouquinho que seu bolso nem vai sentir. Mas presta atenção que eu vou falar só uma vez. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Tá bom, vai, eu falo de novo. Aparelhos auditivos com parcelas de R$ 57,00. Centro Auditivo Cine, Edifício Medical Center, Térreo. Todo dia é dia, todo dia é Dil. Com aquele atendimento que você pediu. Qualidade é na Drogaria Dil. Todo dia é dia de Dil. Drogaria Dil. Pois é, eu falei que era rapidinho e vou continuar aqui com esse papo super legal com o Dr. Francisco Colucci, que está explicando a gente um pouquinho do muito que é a reprodução assistida, né, Dr. Francisco? Isso aí. Dr. Francisco, potencialmente, toda mulher pode ser mãe? Sim, a princípio sim. A gente sempre parte desse princípio, que todo mundo pode. Algumas com os caminhos mais curtos, outros com caminhos mais longos, mas a princípio todas. Agora, quais seriam, por exemplo, os fatores predisponentes para impossibilitar ou dificultar, né, a gravidez natural? Olha, a gente divide essas causas em masculinas e femininas. Há bem pouco tempo atrás, a maior causa era tudo voltado para a mulher, né?
Então, eu tenho problema para engravidar. O próprio marido fala, não, vai você no ginecologista, e ele sempre ficava por último. Mas, com o avanço dos exames, com os métodos diagnósticos, hoje eu te digo tranquilamente, isso condiz com o que a gente vê lá no serviço, 30% das causas são femininas, 30% são masculinas, 30% são aquelas causas outras, menos importantes, tipo ovulação, ovário policístico, e 10% final seriam aquelas causas que não, aqueles casais que não têm uma causa aparente, que você pesquisa tudo e não encontra. Dentro das causas femininas, a mais frequente é patologia na trompa. Essa doença na trompa, ela pode ser frequentemente pela ligadura de trompa, como uma opção de contracepção, e outras causas de infecção que causam o comprometimento da trompa. E no homem, a mais frequente é varicocele, que seria a varize no testículo. Às vezes ela passa desapercebida no homem e não tem sintoma, mas compromete a capacidade funcional do espermatozoide de forma importante. Essas são as causas principais, sem dúvida, da infertilidade. Agora, o casal, por exemplo, que já teve, ou o casal junto, ou a mulher, ou o homem, já teve um filho e depois chega lá, não consegui engravidar de novo. Pode estar inserido nesse contexto que o senhor falou. Frequentemente está inserido. Um casal desse, assim, normalmente ou é uma patologia de trompa, ou a esposa vem de um relacionamento anterior onde a ligadura foi uma opção, ou a questão masculina. Porque o homem e a mulher têm uma diferença fundamental. A mulher não reproduz os óvulos, mas os homens reproduzem os espermatozoides. Isso tem um impacto na reprodução. Por quê? Se uma mulher já conseguiu gestar, ela é comprovadamente fértil, ela tem o selo de garantia, né? O selo de qualidade. Os óvulos vão perdendo aquela capacidade normal, isso é um processo natural, não é patológico. O homem não. O homem, os espermatozoides têm um ciclo de vida de mais ou menos 90 dias. Seria, grosso modo, dizer que, quando você pergunta a um paciente, você tem filhos? Não, eu tenho filho. O raciocínio seria, olha, quando a esposa dele fez 4 meses de gravidez, ele já perdeu o selo de qualidade, porque os próximos espermatozoides podem não ter a mesma qualidade daquele primeiro. Então, isso, quando você chega num casal desse, a primeira coisa que passa na cabeça é isso, eu tenho que olhar o espermatozoide porque ele tem filho, mas pode não ter agora. E tem que procurar alguma coisa grosseira que a torne infértil, por exemplo, a obstrução da trompa. Então, nesse caso, assim, que é muito, mas muito frequente mesmo, a gente já vai direto nessas duas frentes, porque normalmente a gente já encontra aí o problema. Já consegue o diagnóstico mais fácil, e sem precisar aquele estresse todo de fazer exame e tal. Geralmente o casal já vem de uma caminhada, um desgaste médico e psicológico já de muito tempo, então a gente já vai bem objetivo. Agora, existe uma questão que não sei se é mito ou fato. Às vezes o casal está tão preocupado com a gravidez que quando relaxa, consegue engravidar. Isso é verídico? É fato verídico. A parte psicológica e emocional é fundamental. E principalmente quando esse emocional ele está todo direcionado para a mulher, que é o que normalmente acontece, né? A cobrança social, a cobrança às vezes familiar, está no meio familiar também, isso impacta muito na mulher. E é uma coisa que a gente não consegue tratar, né? A gente precisa da parceria do casal também, da consciência do casal, de entender que isso faz parte do processo e precisa de um profissional da psicologia que é fundamental nesse processo para minimizar. Então, às vezes, quando o casal procura, não tem nenhuma causa, você vê que está tudo normal, mas, poxa, eu já estou há 2 anos e eu não consigo, mas a minha amiga ali já engravidou 2 vezes e eu estou aqui. E, às vezes, essa conversa com o psicólogo, acalmando, desligando um pouco o casal disso, ela acaba engravidando espontaneamente.
Agora, quando isso não acontece, em quanto tempo dura, em média, o tratamento? O tratamento em si é um ciclo menstrual normal, né? Um ciclo menstrual, mais ou menos 28 dias, 30 dias. Isso vai do início ao teste de gravidez. O início do tratamento é o primeiro dia da menstruação e o fim do tratamento é o teste de gravidez. Nesse meio termo, eu vou falar da fertilização, porque do bebê de proveta, porque é uma coisa que mais ou menos todo mundo tem em mente. Para fazer a fertilização, tem que usar medicamentos para produzir um número diferente de um óvulo, que normalmente é produzido num ciclo natural. Então, essa parte que é a artificial do processo, são os medicamentos, ela dura mais ou menos 10, 12 dias. Então, elas vão tomando o medicamento, vão fazendo ultrassonografia, acompanhando a resposta do medicamento. E pela ultrassonografia, o médico vai determinar o momento para retirar o óvulo. Porque nesse caso, como os óvulos vão para o laboratório, ela não pode ovular. Então, nós temos que retirá-los antes que o corpo elimine para a trompa pegar. Então, isso a gente determina com ultrassom. Determinou esse dia, aspira-se os óvulos. O paciente tem que ir no hospital, ficar umas 4 horas no hospital, é feito com um procedimento bem simples, e ela vai embora para casa 4 horas depois, e os óvulos ficam ali. Aí entra, para mim, no que a gente vê no dia a dia, e começa aí a pior fase do processo, são esses outros 15 dias. Porque são mais de espera e são incontroláveis, né? Porque aí o processo passa para a fase natural, ao contrário do que todo mundo imagina, e a gente não tem muito o que fazer a não ser esperar. Então, essa espera, às vezes, é um pouco desgastante para a mulher, mas esses outros 15 dias são de espera. E com o uso de medicamento, mais suaves do que os injetáveis, mas aí 15 dias depois da retirada, faz o teste de gravidez. Agora, são implantados em média, doutor Francisco, depois quantos embriões nessa mulher? Olha, isso aí é um aspecto interessante, foi muito bom você tocar, porque a reprodução, ela nasceu com a ideia, com o seguinte conceito: eu preciso de muito óvulo para eu ter muito embrião, porque eu tendo muito embrião, eu vou dar uma chance maior para aquela mulher ficar grávida. Esse conceito veio muito forte desde Louise Brown, porque para conseguir Louise Brown, eu não sei se é uma coisa interessante, o Edwards fez 30 tentativas para conseguir que a mãe dela engravidasse, e foi com ciclo natural. Ele mesmo propôs que usasse esse tipo de medicamento, que tinha que mudar, tinha que ter esse muito óvulo, muito embrião. De 2008 para cá, 2 anos antes do falecimento dele, ele fez uma publicação fantástica na Inglaterra, fazendo uma meia-culpa, olhando para trás tudo que a reprodução tinha passado, e disse o seguinte: olha, foi culpa minha, eu comecei, eu criei a reprodução, eu disse que tinha que ser assim, mas agora eu estou olhando para trás e eu estou vendo que isso não trouxe benefício nenhum, porque começamos a transferir 3, 4, 5 embriões, mas a taxa de sucesso média nunca passou dos 30%, porque depende da natureza. Então, nós temos que rever isso. Nós não precisamos colocar muito embrião para ter os 30%. E a partir daí, de 2008 para cá, a sociedade de reprodução, e a princípio iniciou com a europeia e agora já chegou na americana, que é a que influencia mais aqui o nosso país, você não precisa mais do que um embrião para conseguir que alguém tenha sucesso. Ela tendo um embrião, ela tem a média dos 30%. E se eu transfiro 3, 4, ela vai continuar com os 30% de chance. O que vai aumentar é a chance dela ter uma gestação múltipla. Então, isso a gente não quer, porque aí tem os impactos perinatais, né, a questão pediátrica depois do nascimento. Então, isso começa a dar um dano, não dá um dano ali para o ginecologista, para o fertileuta, mas vai dar um dano lá para o pediatra lá na frente. Então, isso vem mudando. O Brasil entrou também
nesse conceito, mas de uma forma mais branda. A Inglaterra, por exemplo, a Suécia, a Bélgica, a França, a Itália, principalmente, que foi a primeira, não pode transferir mais do que um. Se transferir 2 embriões, o governo vem e fecha o serviço. É ilegal. O Brasil não, ele fez diferente, ele pegou essas experiências e dividiu por idade. Até 35 anos, você pode transferir até 2 embriões, não é que tenha que ser 2 embriões. De 35 a 40, 3 embriões no máximo. E acima de 40, 4. Por que a legislação brasileira vai permitindo o aumento de embrião? Porque, como eu te disse, o principal fator é a idade. Como a chance vai diminuindo, ele vai deixando você transferir. Uma triagem natural. Uma triagem natural. E tem um aspecto jurídico mascarado por trás. Porque os embriões excedentes, você não pode descartar. São vidas. Então, você tem, obrigatoriamente, o casal tem que ter ciência que existe um risco dele ter que congelar. Porque o congelamento é uma implicação financeira, porque tem um gasto a mais, e é uma implicação legal, porque é propriedade do casal. Então, essa forma que o governo, que a Agência Nacional lançou, é uma forma inteligente até, porque quanto maior o número de embrião que você transfere, com a chance menor, diminui o risco de você congelar. Então, diminui o risco de você manter uma vida num sistema de congelamento e aí entra princípios éticos, morais que envolvem isso tudo. Então, é uma forma dele matar 2 coelhos com um tiro só e não tirar a chance da paciente engravidar. Pois é, doutor Francisco, espero que o senhor volte antes dos 9 anos, né? 9 anos de novo para a gente se reencontrar. Muita coisa para a gente conversar. Você que está em casa, espero que tenha gostado do nosso programa de hoje. Passa lá no meu blog, blogdemarciabarcelos.blogspot.com e também lá no meu e-mail, marciatbarcelos@gmail.com. E não se esqueça, a gente se vê. Programa Falando em Saúde. Oferecimento Centro Auditivo Cine. Ouvir em sua forma mais sublime.